Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos falar do Teguk Ijan, esse punse que é tão mal compreendido, talvez o punse de colorida menos favorito das pessoas. Hoje nós vamos entender qual que é a verdadeira função dele. Fique até o fim. Por que o Teguk Ijan não é um punse que os coloridas gostam muito de praticar? Normalmente os coloridas não gostam de praticar o Teguk Ijan porque quando eles fazem exame de faixa, eles querem aprender técnicas novas. E o punse Teguk Ijan, ele usa as mesmas técnicas do punse anterior. A única técnica nova seria o Olgul Jirugi, o soco no rosto. Isso é algo que ela faz desde a faixa branca com a técnica básica. Somado a isso, o Ijan tem uma coreografia que ela é mais fácil do que o Jan. Todas essas características fazem com que para o iniciante ele não seja um punse interessante. No entanto, é importante que o aluno entenda que nem todo o punse tem a função de ensinar uma coreografia nova, desafiadora, ou apresentar técnicas novas para que ele desenvolva isso. Alguns punses, eles têm outras funções, que é o caso do Ijan. Vamos entender o Ijan, primeiro falando sobre o trigrama dele. O trigrama do Ijan representa o lago. O que o lago, como é o trigrama? A linha de cima é Yin, quebrada, e as duas linhas de baixo são Yang, são inteiras, são expansivas. Então, se você olhar ele de cima, ele é suave, ele é calmo, plano. Mas se você mergulhar, ele é rebuliço e ele pode esconder muitos perigos e correntezas que não aparecem quando se olha ele sobre a superfície. Dessa forma, a grande característica do punse Ijan é dar profundidade àquelas técnicas que já eram feitas antes. E é aí que mora o perigo. Isso não faz parte da filosofia do trigrama, mas vou fazer um comparativo com o próprio lago. O índice de pessoas que morrem afogados em lago é muito maior do que quem morre no mar. Isso acontece porque o lago ele dá uma falsa sensação de segurança que o mar não dá, porque o mar tem as ondas, tem o repuxo. Da mesma forma, o aluno, então, ele vai fazer o Ijan, ele tem essa falsa segurança de que é um punse fácil, mas existem vários detalhes que ele tem que ficar atentos. O primeiro detalhe a ser consertado que o Ijan traz é justamente a diferença dos tamanhos de base. Um aluno iniciante, ele tem muita dificuldade de definir o Apsogi e o Apkubi. Então ele faz coisas, por exemplo, assim, ele vira para cá, mas a base está fora de comprimento, o joelho está dobrado, ele vai avançar para o soco e ele não cumpre os 4 pés e meio, o joelho da frente não está totalmente dobrado e quem está olhando não consegue definir o Apsogi e o Apkubi. Então, a primeira coisa que ele quer com essa transição de Apsogi e de Apkubi é definir bem. Vocês estão me vendo no vídeo, é como uma banca vendo um aluno sendo examinado. E o que acontece assim quando a gente vê lá? Olha só, a banca está vendo bem o Apsogi dele, está vendo bem o Apkubi dele. Isso fica muito claro para a banca avaliar essa diferença uma do lado da outra. O segundo detalhe é, iniciantes têm dificuldade de acertar as alturas dos socos, e isso a gente precisa dar uma explicação. O soco monton, o soco olgul, quando ele é feito no ar, como no caso do punse, ele tem que atender uma característica específica, uma posição específica. Ele tem que ser mirado no monton, na boca do estômago, e o olgul jirugi no supralabial, logo abaixo do nariz. Mas uma coisa importante, em referência a uma pessoa da mesma estatura na mesma base. E isso o aluno iniciante ele tem bastante dificuldade. O que normalmente acontece? Vocês vão ver que o iniciante ele vai dar um soco no meio, ele faz assim. Ele está socando, ele pensa no corpo dele como um todo e entende que o meio é 90 graus. Mas o monton seria o meio do tronco. Então esse soco ele tem que cair um pouco para baixo e para dentro. Isso é o soco no meio, não isso. Aqui, o soco no rosto é pior ainda, porque normalmente o iniciante ele pega e faz o soco do rosto lá, ele está socando as nuvens
e o soco no rosto dele tem que ser aqui, logo abaixo do nariz dele, no caso do Ijan, em Apkubi. Então vejam bem, soco no meio, soco no rosto. E o que acontece, de novo, vocês como banca, olhando o Ijan. Na primeira linha, ele vai vir aqui, vai bloquear e vai socar o meio. E na segunda linha aqui, que é a do chute-soco, ele soca no rosto. É como papel vegetal. Para quem está olhando de frente, tu consegue enxergar entre as camadas. Na primeira linha no meio, na segunda linha no rosto. Então esse é o pedido, segundo pedido de correção para o iniciante, corrigir alturas dos socos. O terceiro ponto a destacar é a firmeza das defesas. E é daí que vem uma expressão que vocês escutam bastante no Ijan, de ser suave por fora e rígido por dentro. Ele está falando do lago. Na superfície, a técnica ela é suave, a expressão é suave, mas chegar perto, ela está firme. Mas existe um detalhe a mais nisso. O detalhe a mais nisso é o seguinte: se vocês observarem os iniciantes de novo, eles normalmente têm muita força quando estão dando golpes, quando estão atacando com socos e chutes. E é comum vocês verem assim um iniciante que chega no saco de pancadas, ele vai dar bandal, ele blam, estoura o saco de pancadas porque ele tem muita força. Ele vai fazer o puncer e a defesa dele é assim. Daí a pergunta que todos nós temos que fazer quando a gente faz puncer é: este bloqueio que eu fiz bloquearia um chute meu? Não é uma questão de pegar uma criança de 10 anos e querer que ela tenha um bloqueio que defenda de um adulto de 80 quilos. A questão é, aquela defesa daquela criança, ela tem que conseguir defender o chute que ela dá, o soco que ela dá. E daí vocês vão observar que a maioria dos iniciantes não consegue fazer isso. Consegue botar força no ar, consegue botar força no soco, mas as defesas, elas ficam fracas. E esse puncer, ele quer que o aluno ele ponha força nas defesas. Para a banca que está olhando, tem que ver a bochecha tremer. Isso é uma das coisas, vendo de frente assim, que tem que se observar bem. Existe uma diferença do aluno que chega e faz assim, e olha só, olha como treme o rosto quando eu ponho a explosão. Então eu tenho que fazer a técnica assim. Muito se divaga sobre qual é a aplicação das técnicas dentro do Ijan, porque ele tem coisas que são assim, defesa, bloqueia para cima, bloqueia para cima. Se a gente for estudar o Bunkai, a gente vai até encontrar algumas aplicações interessantes, mas a função principal para um iniciante, o motivo principal que o Bukion botou tantas defesas assim, é ser técnica básica dentro do puncer. Ele quer ver o aluno botar força na defesa, e para isso esse é um puncer carregado de defesas. Então ele tem defesa para dentro, defesa para dentro, defesa para cima, defesa para cima, depois ele gira com defesa para dentro, defesa para dentro. Ele quer ver o aluno botando essa força. A quarta coisa a ser corrigida é a transição do chute para o soco. Lembrem do nosso vídeo do Yujan, a gente falou que a última linha, que era a mais difícil, era acertar a transição do chute para o soco. E isso não é uma coisa que se corrige numa faixa só, é uma coisa que tem que ser trabalhada muito continuamente e com muito afinco. Por causa disso, vocês vão notar que a volta dele tem 3 apchagis seguidos de soco. Vocês não estão patrolando uma pessoa de golpe. Não é imaginar que chegou lá a pessoa, deu um chute, vocês bloquearam, agora vocês vão chute, soco, chute, soco, chute, soco nela. A questão é, vai vir 3 vezes na sequência para martelar essa correção. Tem que corrigir a transição do chute para o soco.
Chariô. Chumbi. Puxa o ar. 1, 2, 3. Fecha as mãos. 4, 5. Vou virar para lá, definindo embaixo. Preparo. Botando a ponta do pé aqui. Agora, quando for baixar o calcanhar, o meu outro rota no antepé. Agora, vou avançar com o soco. Não preciso levantar muito o braço. Notem, o alto cobrir são 4 pés e meio e vocês têm que dobrar bem o joelho da frente. As pessoas têm dificuldade de fazer 4 pés e meio, ele fica tipo assim, ó, de lado, porque falta alongamento na panturrilha. Não, atrás tem que ser 30 graus. Tem gente que faz os 4 pés e meio, mas fica daí assim. Meu joelho não está dobrado, eu tenho aqui dobrar de forma que ele tape os meus dedos embaixo. Cuidem para não ficar muito agudo, é mais ou menos 90 graus. Mas aqui, ó, tem que poder tapar os dedos de vocês, certo? Vamos voltando a ele. Tô aqui. Vou girar, ó, não por fora, rente, ó. Preparo, venho, posiciono o pé aqui onde ele vai ficar. E agora nos antepés, ó, bloqueio. Vou avançar. Soco no meio. Vou virar, ó. Esse meu braço já está preparado para defender. Puxa. Quando eu firmar, olha o meu pé lá. Agora ele gira. Bloqueei. Avancei de novo, ó. Preparo. Ponta do pé lá. Quando eu firmar, bloqueei. Bloqueio embaixo. Vou chutar. As mãos juntas aqui. Chutei, dobrei, ó, no que ele dobrou e veio para cá, agora ó, caio lá pro cubinho, um soco no rosto. Voltei, chutei, soquei. Ó, prepara bem, ajeita, quando eu for firmar, bloqueei um. Puxa, ó, 2. Aqui. Eu vou, ó, virar, põe a ponta do pé aqui, preparo ele aqui e, ó, no que firmar, bloqueio um. Meia volta, ó, eu vou transferir mais peso para esse joelho, ó, vou exagerar um pouco, ó, deixa o joelho daí dobrar, ó, levemente, desengato ele, tiro esse pé do chão, posiciono ele aqui. E agora que ele for firmar, ó, bloqueei. Vamos ver de outro ângulo. Então, estou aqui. Passei. 1. Dobra o joelho levemente para passar o peso para ele. Prepara. Agora, quando for firmar, ó, 2. E agora a gente volta. Imagina que eu estou indo para lá, mas eu vou vir para cá. Tá? Estou voltando. Viro e bloqueio embaixo. Agora 3 vezes para acertar bem a transição do chute-soco. Guarda, cintura, soco. Guarda, cintura, soco. E guarda, cintura, soco. Ele, dentro da nossa estrutura, a gente está aqui, vai ficar de costas, né? Bloqueia. Muito bem, este é o Punse Teguk Jan. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, Punse Teguk Jan. Como vocês podem observar, existe muita coisa abaixo da superfície do Ijan, mas essa é a função dele. O Kukkion, ele é extremamente pedagógico dentro da estrutura dos Punses, e cada Punse tem a sua função. E a função do Ijan, ela é muito importante, embora ele não seja um Punse tão chamativo assim. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir ele. O feedback de vocês é muito importante para a gente continuar crescendo nesse canal. Nos vemos no próximo vídeo.